Edna, bom dia. Bom dia, Edna. Bom dia. Está nos ouvindo? Então tá, vamos começar a sua retira então. Só um pouquinho. Edna, o seu nome completo? Edna Viana Maria. Edna, você consta como vítima. Aqui nós vamos fazer umas perguntas, começando pelo promotor, o Dr. Vitor. Obrigado, doutor. Oi, dona Edna, bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo. Então tá bom. Ô, dona Edna, aqui nós vamos tratar de algo que aconteceu com a senhora lá no ano de 2012, aqui em Londrina, quando a senhora foi agredida pelo Rogério. Sim. A senhora se lembra disso? Lembro. Tá. Consta aqui, dona Edna, que a senhora conheceu o Rogério na cidade de Jaguapitã, numa instituição chamada Casa de Maria, é isso? Verdade. Tá. E depois vocês vieram para Londrina, correto? Correto. Eu aluguei um lugar para nós morar lá em Londrina. Isso. E vocês ficaram quanto tempo nesse lugar? Olha, nós ficamos acho que 15, 20 dias que começou o distúrbio dele. E que tipo de distúrbio ele tinha, dona Edna? Agressivo. Agressivo. Ele batia muito na senhora? Não me agredia nem nada. Foi o primeiro dia que eu vi a agressão dele. Ah, tá. Nós já vamos chegar lá. Então, na casa, ele era muito agressivo. Aí vocês saíram da casa? Não, nós saímos assim, a dona da casa, ele saiu, a gente tinha discutido, ele saiu e a dona da casa lá, que era kitnet, várias kitnets, ali perto da rodoviária de Londrina. Uhum. Tem essa kitnet com tudo dentro. Essa mulher tinha um bar na frente e tinha umas kitnets no fundo. Eu aluguei esse lugar lá, com tudo dentro, eu ia só 15 dias lá. Depois ele já começou a dar em surto, porque eu também tenho problema e tal, enfim. E aí ele saiu, para a discussão, a dona da casa não queria que ele entrasse mais. E nem que eu saísse. Ou eu saísse, não ia entrar mais, se eu fosse atrás dele, e também não ia entrar mais lá dentro. Tá. Toda a casa tinha. Aí foi na hora que a dona não deixou ele entrar mais, aí ele começou a quebrar, bater no portão da mulher, sabe? Ameaçar a mulher na frente. Ela teve que fechar a coisa rápido, porque ele foi só mentira na frente, né? Tacar pedra, tijolo, pau. E aí ela me levou para outro lugar para esconder dele, porque ele queria me matar de qualquer jeito. Aí ele queria matar a senhora? Aí entrou um estupro nele, que eu não quis mais ficar com ele. Sabe? Aham. Mas quando ele me encontrou nesse lugar, que eu estava num bar, essa mulher levou eu num bar, mas te marcava no fundo desse bar, para me ficar lá escondida ali. E ele descobriu na onde era, foi até lá, né? Nesse bar lá, e foi ali que começou, que ele estava com a faca, sabe, assim, mas ele não ameaçou nada de mim, sabe? Tá, só um pouquinho, dona Edna. Na época, teve uma situação que, quando a senhora e ele saíram da casa, né, a senhora está contando aqui que foi para outra casa e tal, mas a senhora disse também na época que vocês foram morar na rua. A senhora lembra disso, para cuidar de carro, lá perto da Casa da Cachaça? Isso, foi ali mesmo, depois que aí eu saí, sabe? Ele me encontrou nesse bar, disse que se eu não saísse dali ia ser pior. E aí eu saí com ele dali, ficamos na rua. Uhum. Aí devido ao meu problema, eu não podia ficar na rua, porque eu tenho muitos problemas sérios, de saúde, né? Pneumonia, essa coisa toda. E aí também eu queria voltar para a Casa de Maria. Só que com ele, eles não me aceitavam mais lá, porque eu já sabia que ele era problemático. Né? Aí eu tinha que esperar uma vaga de novo na Casa de Maria para me poder estar voltando para lá. A senhora na época, só um pouquinho, a senhora na época tinha problema com drogas? Na época tinha. Tá, então a senhora... Desculpa, pode continuar. Com a bebida. Com bebida, ah, tá. Bebida, e aí eu cuidava de carro lá no Bar da Cachaça.
Que aí eu dormia ali no cemitério de Londrina. Eu saía daquele trabalho da cachaça, ia dormir ali na frente tinha um monte de gente dormindo ali, sabe? Uhum. Dormia assim. E eu fiquei ali fora, dormindo ali. Aí eu deixei até o meu cartão do banco com um rapaz que lá do banco da Caixa da Cachaça para guardar para mim, para ninguém roubar eu, né? Porque depois desse acontecimento, que eu não queria mais ficar com ele, aí ele estava junto lá cuidando de casa, sabe? Eu peguei e falei assim para ele, ó, Rogério, como a gente não está mais junto, então vamos ser só amigos, então você acha que todo mundo vai vir no lugar do Nilo, porque eu durmo lá no meu cantinho. Uhum. E fui. Aí ele sumiu. Aí eu acordei no hospital. A senhora acordou no hospital? Aí falaram para mim, aí o Sérgio, né, que sempre estava de casa de Maria, passou lá na hora. Eu estava numa poça de sangue, ele só nos matou porque as pessoas estavam indo trabalhar e impediu de que aquilo acontecesse. Porque eu já tinha perdido tudo, sabe? Então vamos voltar a essa questão, deixa eu perguntar para a senhora essa questão das agressões, então. Então a senhora dormia sempre em frente ao cemitério, né, que é o cemitério São Pedro, aqui em Londrina. É. E no momento em que ele agrediu a senhora estava dormindo? Estava dormindo. Estava dormindo, né? A senhora, quando foi falar na delegacia, dona Edna, a senhora disse que a senhora acordou com um golpe e depois, quando viu, é isso que aconteceu? Essa foi. E a senhora viu que era ele que estava batendo na senhora? Não, eu não vi que era ele, mas as pessoas que me socorreram disseram que foi ele, sim. Ah, Porque sim. aí, o que tinha, ele tacou minha bolsa, ele tacou o dinheiro que tinha na minha bolsa, esparramou todo o meu documento, ele salvou tudo, sabe? Porque ele brigava com quase todo mundo aí de bar cachaça, ninguém pedia com ele, ele brigava mesmo, sabe? Batendo nos outros. Ele usava que tipo de droga? Quem? O Rogério? O crack mesmo. O crack. Isso que deixava ele louco? Isso, deixava ele muito louco. Tá, então a senhora foi agredida na cabeça. Foi. Na primeira eu levei uma aqui no peito, estava deitado, né? Que ainda tem a marca do fio de ferro. Aí eu levantei, quando eu sentei assim, ele já me deu aqui, ele desceu. Aí eu não vi mais nada. Aí eu levei 45 pontos na cabeça, 15 na fonte, 3 aqui na questão dos olhos, esse aqui, 2 aqui, 4 dentro da boca. E foi 15 na fonte aqui, só deu um milímetro só para me matar, né? Ah, é? E me diz uma coisa, dona Edna, depois disso, consta aqui um documento que o médico fala que a senhora ficou com bastante sequela, é verdade? Aí eu não escuto mais direito, a visão não é mais a mesma. Fiquei meio afastada, porque a minha esposa está aqui do meu lado, está ouvindo também. Ele que cuida de mim, eu passo para psiquiatra, né? A saúde agravou, porque eu não ando mais assim, a minha perna não tem mais firmeza. Tenho pânico, síndrome de pânico, medo, pavor, não saio mais na rua, não converso mais com ninguém, não consigo mais assim, quase ninguém. Nunca mais. Tá certo, né, Edna? Eu agradeço a senhora, viu? Só um pouquinho que vão passar a palavra para os advogados agora, tá? Muito obrigado. De nada. Doutora Camila, tem uma pergunta? Só um minutinho, Edna. Tá bom. Eu vou ficar aqui? Isso. As advogadas vão fazer umas perguntas também agora. Tá. Isso. Edna, bom dia. Edna, antes você morava na rua com o Rogério, certo? Você tinha mudado a kitnet e depois ficou morando um tempo na rua com ele. E hoje, tô vendo aí que você mora numa casa. Moro numa casa. Você está trabalhando? Não, estou aposentada já. Aposentada por quê? Você tem benefício por causa... É uma coisa, o problema é que não tem mais cura, né? Já faz 35 anos que eu faço tratamento e que eu tomo os remédios contínuos. Então, devido a essa doença que eu tenho, ele já me aposentou desde 2011. E então hoje você mora numa casa, você não está mais em situação de rua. Não tem mais problema com bebida. Não tem mais, graças a Deus.
Muito graças a Deus. Tá. O problema com a bebida era quando você estava com o Rogério. Era com ele, sem ele, né? Mas quando eu bebia, eu nunca imaginei que eu ia ser bebida. Porque quando eu bebia, eu gostava de brincar, de dançar, conversar, fluir. Não bebia para brigar com ninguém. Tem mais perguntas? Só esclarecer antes de passar para a defesa. Dona Edna, só mais uma coisinha que eu esqueci de perguntar para a senhora. O Rogério bateu na senhora por causa de ciúmes? Ele falou isso que eu quero saber. Creio que sim, porque tinha uma pessoa lá, eu acho que sim. Né? Porque tinha um rapaz chamado Barba lá que ele me ajudava, sabe? Para ninguém lá tentar me roubar ou me bater. Coisa desse tipo assim, que os dois até acabaram brigando. Né? Porque ele pegou meus documentos e o Barba foi tentar pegar dele, então ele saiu na porrada lá. Ah, Mas entendi. eu não entendi muito bem o que está acontecendo. Tá certo, obrigado, Dona Edna. Ou não. Tá certo. Só mais um minuto, né? Doutor. Bom dia, dona Edna, tudo bem? É tudo. Deixa eu perguntar, no dia dos fatos, a senhora tinha bebido? Se eu tinha bebido, No dia que a senhora tinha bebido? meio copo de canelinha. Tá. A senhora falou que o Rogério tinha problemas de saúde. Ele fazia algum tipo de tratamento? Mas Na época ele fazia algum tipo de tratamento ou não? fazia, Tratamento do quê? ele não ia. Só que ele fazia e ele não ia. A senhora sabe o que ele tinha? Ou tem? A senhora sabe o que ele tem? Sei. O que ele tem? Fora o HIV, né? Ele tem estudo, ele tem aquele clinocênico que fala. Não É entendi. falado. Não entendi. Você entendeu? É assim, ele tem aquele problema assim, eu digo assim, ainda tá. É esquizofrenia? Isso, ele tem isso aí. Na época ele tinha esquizofrenia? Tinha. Na época dos fatos? Só tinha ainda, estava no tratamento. Só Sim, que mas ele não ia. entendi. Sem pergunta. É. Obrigada. Nada. Senhoras e senhores jurados, alguma pergunta? Não? Estou satisfeito. Edna, obrigado, está dispensada, tá? Muito obrigado pela ajuda. Eu gostaria de agradecer, como sempre faço, a presença de vocês aqui. Quem já participou junto comigo sabe que eu sempre vou agradecer. Por quê? Porque o trabalho nosso só acontece porque vocês deixam de trabalhar durante o dia. Né? Então, imensamente grato eu fico por vocês estarem aqui hoje, dispensando um dia da vida de vocês para nos auxiliar a fazer justiça aqui no município de Londrina. No caso de hoje, vocês podem estar estranhando que o réu não apareceu. O réu não está aqui. O réu ele não foi encontrado, estava internado, depois saiu, não foi encontrado, ele não foi ouvido em juízo, ele foi ouvido somente em delegacia de polícia, ele era morador de rua, ele tinha já problemas com a justiça, no sentido de que ele já foi condenado. Na verdade, não é condenado, né? Porque na época, em relação ao outro caso, não esse caso que eu tratado agora, ele estuprou o irmão mais novo dele, com síndrome de Down, e ele estaria respondendo por isso. Nesse caso, ele foi declarado inimputável, o que significa que não teria condições de entender o caráter ilícito do fato, ou seja, vou falar numa linguagem mais comum, ele era incapaz de saber aquilo que ele estava fazendo, segundo a doença que ele teria, por exemplo, a esquizofrenia. Mas, sinceramente, ele fez um ato totalmente abjeto. Né? Mas não é por esse caso que ele está sendo julgado hoje. Ele já foi, infelizmente, nós temos no Brasil poucas vagas na internação. Nós temos no Brasil um movimento, infelizmente, que é chamado de antimanicomial. Esse movimento, que é dentro da psiquiatria, que inclusive foi adotado
os setores da justiça brasileira, no sentido de que não precisa internar as pessoas que possuem distúrbios mentais. As pessoas têm que ser tratadas no CAPS, essas pessoas têm que ser tratadas em casa, tomar medicamento e não serem internadas para serem tratadas. Que, do meu ponto de vista, em certos casos, totalmente equivocado. Pois uma pessoa como o Rogério já provou que ele é incapaz de viver em sociedade. É uma pessoa que é incapaz de estar no convívio público. Por quê? Estuprou o seu irmão e fez uma barbaridade como essa com a dona Edna. Uma barbaridade cruel, algo assim que foge aquilo que é o normal. Né? Então, infelizmente, hoje em dia no Brasil, se está adotando essa visão, do meu ponto de vista, equivocada para muitos casos, né, de não deixar internado. Porque quando acontece, gente, um caso de distúrbio psiquiátrico, em que a pessoa é considerada pelo médico psiquiatra como uma pessoa que é incapaz de entender o caráter ilícito daquele fato, ou seja, eu matei alguém, mas eu tenho um problema psiquiátrico que me impede de saber que matar alguém é errado. Né? Quem tem esse tipo de distúrbio não pode viver em sociedade. Quem tem esse tipo de distúrbio tem que ficar afastado e ser tratado. Isso chama-se no direito penal de medida de segurança. E a medida de segurança, ela tem um tempo indeterminado. Por que um tempo indeterminado? Porque a partir do momento que a pessoa é internada, ela não vai receber alta até o dia em que uma junta médica concluir que essa pessoa se curou, que essa pessoa está apta a viver em sociedade. Então, isso é medida de segurança. Em casos como este do Rogério, nesse processo específico, neste nosso processo aqui, não há um laudo psiquiátrico que ateste que nesse caso específico da tentativa de homicídio em relação à dona Edna, ele era incapaz de saber de quão errado é aquele fato. A defesa, isso com certeza eles vão abordar, porque esse laudo em relação ao irmão está juntado no processo, vai defender que é a mesma coisa que vale, mas não vale. Por quê? Porque vejam bem, no caso de vocês entenderem que ele deve ser absolvido por esse fato, porque ele não teria a capacidade mental de saber que aquilo lá que ele fez com a dona Edna é errado, o que vai acontecer? Ele vai ser absolvido e vai ser deixado fora de casa, fora dos olhos do Estado. É diferente do caso de uma absolvição quando você tem um laudo. Vou explicar. Nós temos no direito, gente, dois tipos de absolvição. Tá? A absolvição própria e a absolvição imprópria. Eu, particularmente, de novo, meus questionamentos dos termos que são utilizados. Eu, particularmente, eu não concordo com o termo de absolvição imprópria, porque confunde, principalmente aqui no júri, quem não é do direito. Por quê? Uma pessoa que mata alguém, que ela tem doença mental, ela é absolvida impropriamente, ou seja, é uma absolvição, mas com uma imposição de medida de segurança. A pessoa absolvida, mas é impropriamente por quê? Porque ela não é punível, ela não pode cumprir pena. Se ela não pode cumprir pena, ela vai ter uma medida de segurança. Tá? Por que eu acho que é impróprio esse termo? Porque uma absolvição imprópria só acontece quando o juiz encontra lá provas de materialidade e autoria. Ele matou e, segundo, foi ele. Então, há uma comprovação que houve o fato e que ele foi o autor do fato. Bom, não poderia ter outro termo, não vem aqui ao caso criar um termo agora, mas só para você entender, a absolvição imprópria. A absolvição imprópria leva necessariamente a uma medida de segurança, que é esse tratamento que eu falei, numa instituição
psiquiátrica até ele se curar, se curar, né? Isso aconteceu, quem é mais antigo aí, com aquele assassino da Luz Vermelha, lá no estado de São Paulo, que ele foi solto depois de muitos anos que ele ficou internado e tal, ele foi solto, não deu, se eu não me engano, deu um mês e foi morto na rua. Porque se envolveu, não sei qual foi o motivo que ele foi morto, mas enfim. E a absorção própria. O que é absorção própria? A absorção própria é aquela absorção em que, lá nos quesitos do júri, quando vocês que já participaram do júri, respondem aquela pergunta: o jurado absolve o réu? Se vocês colocarem sim, essa é uma absolvição geral, por clemência. Absolve o réu. Eu reconheço que o fato ocorreu, eu reconheço que ele foi o autor do fato, porém, eu não quero que ele seja condenado. Bom, isso é absorção própria. Eu não quero que ele seja condenado. Eu acho que ele merece uma clemência por parte do Tribunal do Júri. Eu acho que ele não merece cumprir pena em relação a esse fato. Certo? Então, o que eu já estou de antemão falando que o que vai acontecer, porque esse laudo foi ajuntado, como não há um laudo referente ao caso da dona Edna, como o psiquiatra, o médico psiquiatra, não avaliou o Rogério em relação a este caso, como ele não avaliou em relação a este caso, não tem como ter absolvição imprópria. Não tendo laudo, não tem como ter absolvição imprópria. E mesmo se tivesse uma absolvição imprópria, isso já aconteceu aqui, o processo vai ser anulado lá no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque não é caso de absolvição imprópria quando não tem laudo especificamente em relação ao caso. Por quê? Vamos lá. Eu não sou psiquiatra, não sei se algum de vocês tem alguma formação em psicologia ou psiquiatria. Mas, mesmo não sendo psiquiatra, uma coisa é certa. Isso que a justiça leva em conta. Acredito que uma pessoa ela pode ter noção que algo é errado em relação a essa situação, por exemplo, ao homicídio, e pode não ter noção de que algo seja errado, por exemplo, quando a questão do estupro. Por quê? Porque são dois fatos, são dois crimes, são dois objetos de crime diferentes. Uma é crime contra um crime sexual, outra é um crime contra a vida. Então uma pessoa pode eventualmente, gente, eu estou falando como leigo, tá? Mas uma pessoa pode eventualmente não ter noção de que um crime sexual é crime sexual, mas ter noção que o crime contra a vida é crime contra a vida. Entende? Por isso que a justiça não acolhe um laudo de outro processo, relacionado a outro tipo de fato. Né? Por isso que a justiça não acolhe. Por isso que já foram anulados júris aqui, quando os jurados acolheram uma tese de absolvição imprópria. Por quê? Porque, olha, não diz respeito a fato relacionado a esse aqui. Na época, porque, gente, quando o perito psiquiatra responde as perguntas dos quesitos, se o cara era incapaz de entender o caráter criminoso naquele fato, ele fala, o quesito é assim: na época dos fatos, no dia tal, em que o Rogério atentou contra a vida da dona Edna, na época, naquele dia, ele era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Então, o perito ele vai voltar-se, as perguntas que vão se voltar em relação ao Rogério seriam todas relacionadas a essa situação, coisa que não aconteceu nesse processo. O que pode acontecer? Como eu vou defender aqui a condenação dele, pode acontecer o seguinte: no decorrer, no caso ele for condenado, for cumprir pena, no decorrer da execução penal, que é lá na penitenciária, e se constatar efetivamente que ele não tem condições psíquicas, psiquiátricas, seja lá qual for, aí sim, temos um incidente lá na execução que, lá na execução penal, vai se tratar dessa situação como ele.
Mas isso foge ao nosso objeto de hoje. O nosso objeto de hoje é o seguinte, que o Rogério, sim, praticou um crime de tentativa de homicídio contra a dona Edna, e sim, ele tinha noção do caráter criminoso, que eu vou provar para vocês. O Rogério não foi ouvido perante o juízo. O Rogério, ele não foi encontrado para ser ouvido aqui pela justiça, mas ele foi ouvido na delegacia. Isso é importante porque na delegacia ele narra exatamente o que ele fez. E aí mostra que ele tinha total noção do que ele estava fazendo de errado. Então eu poderia colocar, João, por gentileza, o movimento 17.4, que aí, como o depoimento na época é do ano de 2012, é um caso mais antigo, não tem depoimento gravado, porém, tem um depoimento por escrito, que nós vamos ler agora, que é importantíssimo para mostrar para vocês que ele tinha total noção daquilo que ele estava fazendo. Então vamos lá. Então, no dia 6 de março de 2012, perante o Dr. William Douglas Soares, delegado de polícia, o Rogério Siqueira, apelido de Tortinho, ele apareceu na delegacia. E vocês vão ver como que ele apareceu na delegacia. Desce. Vamos lá. Que o interrogado é açougueiro profissional, porém está aposentado por invalidez, visto que tem esquizofrenia e AIDS, que toma um coquetel anti-AIDS e vários medicamentos para a esquizofrenia, que pega no posto de saúde no Alto Boa Vista e no sítio, do Calçadão Central. Que o interrogado se apresentou espontaneamente na 4ª Companhia Independente da Polícia Militar para relatar que na data de hoje, por volta de 5 horas, estava sob efeito de entorpecente conhecido por crack, que após uma discussão por causa de crack com sua amásia Edna Viana Maria, o interrogado ouviu da boca de sua amásia que ela estava tendo relações sexuais com o velho. Lembra que eu perguntei depois, que eu tinha esquecido de perguntar, sobre a questão de ciúmes? Ela estava lá, no Barba. E ele tinha ciúmes por causa do Barba, porque eu dei os documentos para ele. Cujo nome não sabe declinar. Morador de rua que vive atualmente na Praça Tome Nakagawa, no centro de Londrina. Tomado pelos ciúmes e sob efeito de entorpecente, o interrogado saiu do local em que estava, proximidade do cemitério São Pedro, armou-se com um cabo de vassoura que encontrou na rua, localizou o velho e lhe agrediu na região da cabeça com várias pancadas até que o cabo de vassoura quebrou. Em seguida, o velho saiu correndo e pedindo ajuda, oportunidade que o interrogado fugiu do local. Posteriormente, o interrogado localizou uma barra de ferro, vergalhão, que estava na rua, foi até o bar Casa da Cachaça e escondeu a barra de ferro nas proximidades daquele bar. Na sequência, localizou sua amásia e a levou até as proximidades da Casa da Cachaça, com a justificativa de que iriam fumar droga juntos, que ao chegarem no local, onde havia escondido a barra de ferro, o interrogado se apossou desta barra de ferro e agrediu sua amásia na região da cabeça, com 3 pancadas. O interrogado não viu se sua amásia ficou muito machucada ou não, porém, a viu desmaiar. No momento em que saiu correndo do local, escondendo a barra de ferro nos jardins de um posto de gasolina localizado na Avenida Rio de Janeiro, em frente ao cemitério São Pedro. O interrogado relata que teve a intenção de matar o velho, bem como queria ter matado sua amásia, revelando que quando ela desmaiou, pensou que a mesma tivesse morrido ou entrado em coma, que o interrogado foi trazido até essa delegacia de plantão para providências. Que, solicitado pela autoridade policial, levou uma equipe de policiais civis até o local que havia escondido a barra de ferro. Os policiais fizeram a apreensão daquele objeto, que o interrogado revela ainda que não sabe como ficou o estado de saúde de sua amásia, não viu reportagem alguma a respeito e se apresentou espontaneamente para não ficar preso. Gente, as declarações dele são claríssimas no sentido que ele sabia que ele estava fazendo uma coisa muito errada. Perceba? Quando se pergunta ao perito, ele tinha noção do caráter ilícito, do caráter errado, do caráter mau, do fato que ele praticou, o psiquiatra vai falar, não tinha. Aí ele é inimputável. Mas as próprias declarações dele mostram que ele tinha total noção de que aquilo que ele fez foi errado. Primeiro ponto, quando ele agrediu a esposa não, a amásia na época, ele saiu correndo. Primeiro ponto a se notar. Quando uma pessoa sai correndo, e aí quando uma pessoa sai correndo, por quê? Porque ela acha, nossa, eu fiz uma coisa errada. Primeiro ponto.
Se uma pessoa é mentalmente incapaz, ele faz aquilo e fica no local. Isso é normal. Ele faz, ele mata, porque ele pensou que tinha matado. Né? Agora, eu vou mostrar o laudo de lesões corporais da dona Edna, vocês vão ver que ela ficou assim, totalmente, segundo o laudo, muitas agressões, e ela narra isso hoje, muitas agressões, que a deixou inclusive incapacitada pro resto da vida. E nesse ponto, ele tem noção disso. Tanto é que ele sai correndo. Segundo ponto, ele se entrega para não ser preso. Porque vocês sabem que, vulgarmente, isso é colocado, se eu me entregar, não vou ficar preso. Se eu me entregar, eu vou estar lá, mostrar que eu estou de bem com a justiça, mostrar que eu estou colaborando e tal, então eu não vou ficar preso. Ou seja, ele tinha sim uma noção equivocada da lei. Né? Como quem não estudou direito tem. Uma pessoa que não estudou direito pensa, por exemplo, que praticou um crime e ficar foragido durante 48, 72 horas, agora não tem mais flagrante, eu posso me apresentar, não vou ficar preso. Né? Mas a pessoa não sabe que pode ter, a polícia pode estar procurando durante essas 48, 72 horas, e quando a polícia está procurando essa pessoa, o estado de flagrância não desaparece. Ele pode ser preso, sim, se há uma constante procura pelo assassino. E da mesma forma, mesmo que não tenha uma constante procura, a polícia descobre quem é, já faz um pedido de prisão, o juiz decreta a prisão preventiva dele, ele se apresenta perante a autoridade policial, o que acontece? O delegado apenas cumpre o mandado de prisão que foi expedido pela autoridade judiciária. Ou seja, é uma noção leiga do direito, que o Rogério tinha. A noção dele é a seguinte: eu fiz algo muito errado. Eu matei, quer dizer, eu não sei se eu matei, não sei, eu penso que ela morreu ou ficou em coma. Olha o nível dele. Então vou me apresentar lá para o delegado e vai estar tudo certo, não vou ficar preso. E como ele fez isso? Gente, ele saiu daqui do centro e foi até o terminal Acapulco, perto do 5º Batalhão, e se entregou para um guardinha do terminal urbano de lá. Aí o guarda levou ele até a polícia, e a polícia levou ele até a delegacia. Foi isso que aconteceu. A única coisa mentalmente falha dele aqui é a falta de conhecimento da lei. Mas ele tinha total conhecimento do caráter errado, do caráter mau daquilo que ele fez. Tá? Tanto é que, coloque por favor o laudo, João 17.25, para a gente mostrar o que aconteceu com a dona Edna. A gravidade da ação por parte dele. Né? Então pode descer, vamos lá. Aqui. Então, no dia 6 de 3 de 2012, ela teria sido agredida com golpes de barra de ferro que atingiu a cabeça. Foi socorrida no Hospital Santa Casa com traumatismo crânioencefálico. Olha a gravidade. Chegou a bater, deu traumatismo craniano. Sendo que a tomografia restou evidenciada contusão cerebral hemorrágica e fratura de órbita esquerda, além de inúmeras lesões na face. Permaneceu internada por 8 dias e continua sob tratamento ambulatorial neurológico. Trouxe relatório médico hospitalar comprovante. Então vamos lá. Exame. Cicatriz irregular, hipocrômica, medindo 6 centímetros, na maior extensão, localizada na região parietal esquerda. Cicatriz irregular, hipercômica, hipertrófica, medindo 1/3, ocupando região supercílio direito. O cara mostra hoje, né? 2 cicatrizes regulares, hipercômicas, hipertróficas, 0,5 por 1,5, localizado no supercílio direito. Cicatriz irregular, plana, hipercômica, localizada na região malar esquerda. 2 cicatrizes planas, hipercômicas, localizadas na face anterior do tórax, acima das mãos. Gente, exatamente como ela descreve. Ela primeiro foi atingida aqui. Né? E sinais e sintomas de alterações cognitivas e comportamental. Agora desce. As cicatrizes são compatíveis com o histórico, né? Ou seja, a barra de ferro, e com o relatório médico hospitalar demonstrando a gravidade das lesões sofridas, com sinais e sintomas evidentes de sequelas
neuropsíquicas que demandam investigação neurológica e psiquiatria complementar. Que é o que ela está fazendo hoje, depois de 10 anos, 11 anos do fato. Né? Que graças a Deus ela encontrou um companheiro que está cuidando dela. Então vamos lá. A ofensa à integridade corporal? Sim. Qual é o instrumento? Instrumento contundente. Uma barra de ferro é um instrumento contundente que causa uma contusão. Vamos lá? Foi produzido por meio de veneno? Sim. Foi por fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel? Sim. Foi produzido de forma cruel e fácil do instrumento utilizado. Né? Infelizmente, não foi colocada a qualificadora do meio cruel. É uma outra qualificadora que caberia. Infelizmente não foi colocada, mas enfim. A promotora, né, que denunciou, ela não entendeu que seria o caso. Porém, o próprio legista ele falou: forma cruel e fácil do instrumento utilizado da localização e da quantidade de lesões que o agressor produziu na vítima. Resultará em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias ou perigo de vida? Debilidade permanente de membro? Sim, resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida. Se ela não tivesse sido socorrida, como ela falou, ela estava numa poça de sangue. Se ela não tivesse sido socorrida naquele momento, ela morreria lá agonizando. Porque ela teve um traumatismo crânioencefálico que precisou de 8 dias de internação e depois um tratamento que vai até hoje. Tá? E resultará em incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou mutilação de membros, sentido ou função, deformidade permanente? Sim, resultou em enfermidade incurável, sequelas neuropsíquicas e em deformidade física permanente, cicatrizes na face. Portanto, gente, o que o Ministério Público pede para vocês aqui hoje é a condenação integral do réu Rogério por essa barbaridade que foi cometida contra a dona Edna, que vocês viram está até hoje sofrendo. E quando eu falo que peço a condenação, quem já teve outro juiz comigo que eu peço a absolvição, é por quê? Porque nós não temos realmente elementos para absolver, para condenar. E quando é assim, eu não tenho como pedir a condenação de alguém quando não tem elementos. Mas nesse caso, os elementos eles explodem na nossa cara. Esses elementos eles vão de uma tal maneira nos inebriando de tanta prova que tem. Tá? Então, as perguntas que vocês vão responder. No dia 6 de março de 2012, durante a madrugada, nas adjacências da Casa Cachaça, na rua João Cândido, nesse município de Londrina, a vítima Edna foi atingida por golpe de barra de ferro que causaram os ferimentos escritos no laudo de exames biológicos corporais? Sim. Tem a dúvida. Segundo, o réu Rogério concorreu para a prática do fato efetuando os golpes contra a vítima? Sim. Terceiro, o réu Rogério deu início à execução de um crime de homicídio contra a vítima Edna, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade, uma vez que a vítima foi socorrida pelo SEAD e teve pronto atendimento médico? Sim. Quarto quesito, o jurado absolve o acusado? Não. Não absolve. Porque a absolvição aqui vai torná-lo livre de toda e qualquer punição em relação a esse fato. Quinto, motivo torpe. O acusado Rogério praticou o crime acima descrito por motivo torpe, visto que é acreditado que a vítima, sua ex-companheira, teria um relacionamento amoroso com outro homem? Sim, esse foi o motivo pelo qual ele a agrediu. Sexto, o acusado Rogério agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que atingiu enquanto a vítima dormia? Sim, porque foi o que ela própria disse, ela estava dormindo, ela acordou com uma pancada aqui no peito e depois ela desmaiou de novo, só foi acordada no hospital. Notem uma coisa, gente, que segundo as declarações dele, ele diz diferente. Ele fala que ele escondeu a barra de ferro e atraiu ela até a Casa Cachaça e lá que ele bateu nela. Vamos só colocar uma coisa. Mesmo se fosse dessa maneira, também foi um recurso que dificultou a defesa da vítima. Por quê? Porque ele enganou, ele agiu mediante dissimulação. Ele falou, vem cá, vamos lá. E quando ela veio na boa, ele foi e agrediu. Portanto, eu peço que vocês votem sim também. Então, gente, o Rogério, ele tem de ser condenado por crime de homicídio duplamente, tentativa de homicídio duplamente qualificado. Por quê? Porque um caso como este, como eu sempre falo aqui para os jurados, ele ecoa para a sociedade londrinense. As decisões tomadas pelo tribunal do júri, ainda mais hoje, que são transmitidas no YouTube,
elas ecoam para a sociedade. Isso tem que demonstrar que uma pessoa que faz isso com outra pessoa, um companheiro que faz isso com sua companheira, tem que ser punido. Portanto, eu não sei se eu volto depois da defesa, eu acho que eu já esgotei todo o assunto, mas eventualmente eu posso voltar, dependendo do que eles falaram, mas eu acho que está muito claro, a consciência dele era muito clara de que ele fez algo errado. E só uma coisa, eu acho que é importante, vamos colocar, agora eu esqueci, o vigia. Nós ouvimos o vigia. É uma coisinha de 2, 3 minutos a oitiva dele. Ô João, coloca a oitiva do Sérgio, 298.4. Que o vigia foi ouvido e ele explica, ele fala o que aconteceu. Então que ele foi lá e se entregou e levou para a polícia. Para vocês verem que ele tinha noção de que ele fez coisa errada. Lá. Sérgio, boa tarde. Seu nome completo? Sérgio Patrocínio Santos. Sérgio, você é parente, amigo ou inimigo do acusado, o Rogério Siqueira, vulgo Tortinho, ou da Edna Viana Maria? Não. Tá? Então vamos lhe fazer umas perguntas, promete nos dizer a verdade. Prometo. Eu vou passar a palavra ao promotor, Dr. Vitor, que vai fazer as perguntas. Tá. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Sérgio, aqui no processo consta que o senhor prestou uma declaração da delegacia de polícia que na época o senhor trabalhava como segurança no terminal Acapulco, é correto? Sim. Que o senhor foi procurado por uma pessoa dizendo que teria batido numa mulher com uma barra de ferro, queria se entregar. O senhor se lembra dessa situação? Lembro. Conta pra gente como que se deu isso. Então, eu tava cumprindo minha jornada de trabalho lá no terminal lá, entendeu? Aí o rapaz chegou em mim e contou que agrediu a esposa dele com a barra de ferro e queria se entregar para a polícia. Aí como Acapulco é do lado do 5º Batalhão, aí eu fui até a pé com ele lá no 5º Batalhão de polícia lá e passei com o rapaz que estava lá no dia lá. Entendeu? Entendi, mas o senhor chegou a ver a mulher? Rapaz, eu acho que não lembro direito, mas não tinha mulher lá não, só tava ele, só. Eu bateu nela, não tava nem no lugar. Entendi. Então ele só foi lá e chamou o senhor porque ele queria se entregar. E o senhor levou até a polícia. Isso, ela não tava na hora não. Tá bom, então. Ele pediu ela pra bater e não sabia se tinha matado ou não, falou assim. Tá certo, então estou satisfeito, né? Doutora Maiara? Boa tarde. O senhor se lembra se ele estava sob o efeito de drogas ou álcool, alguma coisa assim? Ele estava, aparentemente, parecia que estava tirando droga. Droga? Pioneira dilatada, tinha usado. E ele estava com o objeto que usou para agredir ou não? Não estava com objeto, não. Não. Sem mais, excelência. Obrigada. Pode concluir. Então, só para vocês verem, né? Ele foi e se entregou. Por quê? Porque ele bateu na mulher e não sabia nem se tinha matado. Olha o desprezo pela vida. E ele foi se entregar por quê? Porque ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Tá? Então, eu acabo por aqui. Possivelmente eu não volte. Se eu voltar, vai ser por outros. Não só para rebater alguma coisa da defesa, mas a coisa está muito clara. O crime está muito mais comprovado. Inclusive, merecia mais uma qualificadora de motivo cruel, né, de meio cruel utilizado contra a vítima, mas nós só temos 2 qualificadoras, então é o que ele merece, ser condenado por homicídio qualificado por 2 vezes tentado. Muito obrigado e que Deus nos ilumine no momento da votação. Realmente é com grata satisfação a presença de Vossa Excelência, meu ministro para fazer o tribunal de júri, receba com respeito em nome da Ordem dos Advogados. Obrigada pela condição do trabalho.
iguais. Estendo meu cumprimento a todos serem iguais na justiça e tratam a todos como advogados com respeito e humanidade. Estendo também meus cumprimentos aos colegas advogados, doutora Maiara e doutor Guilherme. Estendo meu cumprimento ao promotor de justiça, Paulo de Trabalhos, e aos senhores jurados, que estão facilitando o nosso trabalho. Obrigada pela disponibilidade. Falando em assistência, eu estou aqui hoje representando a vítima, eu sou advogada dela, e na Lei Maria da Penha existe a figura da assistência à vítima, assistência qualificada da vítima, que diferencia um pouco da figura da assistência à acusação. Então, na própria Lei Maria da Penha, no artigo 27 e 28, ela fala do papel do advogado que instrui a vítima em todos os atos do processo. No artigo 27 fala: todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher, em situação de violência doméstica, deverá estar acompanhada de um advogado. E o artigo 28 fala que é garantido à mulher, em toda situação de violência doméstica, o acesso a serviços da Defensoria Pública e da assistência judiciária gratuita. Então, o que acontece? Muitas vezes a Defensoria Pública ela não dá conta do serviço e conta com a assistência da OAB do convênio. Então, os advogados prestam esse serviço conveniado com o Estado para representar quem precisa de assistência gratuita. Né? Então, a Lei Maria da Penha também traz esse mecanismo, não apenas para coibir essa prevenir a violência doméstica, mas também para apoiar as mulheres em situação de violência, visando diminuir essa desigualdade e reproduzidas no campo do direito. Tá? Então, nesse ponto, eu esclareço para vocês que a assistência da vítima não tem o objetivo a condenação do agressor. Eu estou aqui para representar os interesses da vítima e evitar a vitimização secundária da mulher e garantir que a vontade dela seja efetivamente manifestada e seus interesses resguardados. Tá? Pode sim, a assistência da vítima coincidir com os interesses da promotoria. A gente pode sim ter os mesmos objetivos, mas o objetivo principal que a Lei Maria da Penha quis é garantir os interesses da vítima, que a vítima seja resguardada. O réu condenado ou não, então, não vou ganhar um centavo a mais aqui hoje. Tá? Eu estou aqui para representar o interesse da ética. Dito isso, senhores jurados, eu vou fazer um breve esclarecimento. Essa advogada que nos fala, sou atuante na advocacia desde 2017, na comarca de Maringá, em região, na área criminal, na advocacia como um todo. Eu tenho formação em Maringá e pós-graduação em direito criminal na UEL. E eu vou mostrar o processo para vocês, não descaracterizando ninguém, e a partir disso vocês vão tirar suas próprias convicções, tá? Eu peço que não acreditem na palavra de ninguém, mas só analisem os fatos do processo e as provas. Primeiramente, vocês estão aqui para julgarem um crime de homicídio doloso, que aconteceu no ano de 2012. Então, a data dos fatos foi na madrugada do dia 6/3/2012, na Casa da Cachaça, aqui em Londrina, situada na rua João Cândido, tendo como vítima a Edna e o acusado Rogério Siqueira, vulgo Fortinho. Durante a instrução processual, o processo inteiro, tiveram como testemunhas. Temos como testemunhas todos os policiais, dentre o Marcos, o Fábio, o Sérgio, que foi o guarda, a quem o Rogério se entregou, e o Alexandre. Agora eu digo para vocês observarem todas as provas do processo. As provas aqui a gente se resume, como vocês foram invocadas nos requisitos, a materialidade e a autoria. A materialidade é a prova da existência do crime. Então, como o crime se concretizou? Como que a gente pode comprovar a existência do crime? No processo, durante
processual, pode passar, João. A gente tem o auto de apreensão, que foi apreendido a barra de ferro que o Rogério bateu na Edna. O boletim de ocorrência que o promotor passou para vocês, vem confessando que atingiu a Edna, assim como de todos os policiais militares do guarda noturno, que ele sim desferiu os golpes. O relatório médico que demonstra que os golpes foram que deixaram sequelas nela, né? Bastante sequela. E também todos os laudos de exame de lesão corporal. Além da materialidade, foi comprovado que o Rogério sim tentou matar a Edna. Temos também a autoria dele, que foi ele que praticou o crime. E como que a gente pode comprovar isso? Da própria confissão dele, que ele confessou, então, ele tinha consciência dele ter cometido o crime, porque ele confessou. Ele esperou, foi lá no interno guarda noturno e confessou que praticou aquele crime. Não é mesmo, Juliana? Né? Ele foi até a autoridade e confessou que fez o crime. Também no interrogatório na delegacia ele confirmou todas as testemunhas também. E também pelo depoimento da Edna, tanto na delegacia como aqui que a gente pôde escutar hoje. Ela falou que foi acordada e depois só acordou no hospital todas as pessoas que estavam passando o crime. Certo? A Edna então confirmou que ela ficou com sequelas psiquiátricas, síndrome do pânico, tá sem escutar direito, ficou com sequela na visão, nas pernas, que hoje não sai direito. Outra coisa também que eu perguntei, que vocês podem escutar, é que antes ela estava numa situação de vulnerabilidade com o Rogério na rua. Hoje em dia ela está na casinha dela, deu depoimento na própria casa dela. Então ela reconstruiu a vida dela. Consensos. Luna, César, Lisa, Juliana, Lucas, Valéria, todos vocês receberam o papel dos quesitos. O mais importante, vocês vão colaborar hoje nesses quesitos, passo a passo com vocês, sempre o que passou, mas ao primeiro quesito. No dia 6 de março de 2012, durante a madrugada, nas adjacências da casa da cachaça, neste município de Londrina, a vítima Edna Diana Maria foi atingida por golpes de barra de ferro que causaram ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais. Aqui é a prova da materialidade, a prova da existência do crime. Então, houve materialidade? Sim. Esse vídeo a gente não pode negar. Então, votem sim. O segundo quesito diz respeito à autoria. O réu Rogério Siqueira concorreu para a prática do fato efetuando golpes contra a vítima? Sim. Ele confessou e tem todas as provas que comprovam que foi ele que desferiu os golpes na Edna. Então, também votem sim. Primeiro quesito sim, segundo sim. Terceiro, tentativa. Agindo assim, o réu Rogério Siqueira deu início à execução de um crime de homicídio contra a vítima Edna Guilherme, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Por sua vez, uma vez que a vítima foi socorrida pelo CIAT e teve pronto atendimento médico? Sim. A gente não pode negar que foi uma tentativa e só não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Ele não chamou socorro, ele simplesmente só foi se entregar.
esse quesito. Bom, o quarto quesito, você pode contar para mim? Bom, o quarto quesito diz respeito às qualificações. Não, perdão. O quarto quesito é sobre a absolvição. O promotor explicou para vocês com excelência. Diz respeito. Bom, eu tenho certeza que, senhor Jurado, você já conviveu com uma pessoa que teve depressão. Se não ficar em cima, não ficar, até mesmo pode ser você, se vocês não ficarem em cima, dando remédio, a pessoa não faz nada. Então, como uma pessoa que não teria potencial, às vezes a DCC vai alegar, pode ser posta um convívio em sociedade. Uma pessoa que tem antecedentes tão graves, tentou matar uma pessoa que ela tinha afeto, uma pessoa que ela tinha um relacionamento amoroso, uma pessoa que estuprou o irmão, sangue do sangue, tem síndrome de Down. Como absolver uma pessoa dessa? Pode ser posto em convívio em sociedade. Então, para esse quesito, a absolvição, ele tinha sim capacidade porque se foi empregado. Então, para esse quesito, não. O terceiro quesito, o sexto, diz respeito às qualificadoras. A qualificadora, motivo torto, o que é um motivo torto? O motivo torto, segundo o Código Penal, que a gente busca nas doutrinas, é aquele considerado como imoral, vergonhoso, repudiado e socialmente desprezível. Por que ele desprezou? Segundo ele, é porque ele avistou ela com outra pessoa. Então, só por ciúmes. Então, é um motivo torto. Então, o acusado Rogério Siqueira praticou o crime acima descrito por motivo torto, visto que acreditava que a vítima teria um relacionamento amoroso com o outro? Sim, motivo torto. Desprezível. O sexto quesito, recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, esse quesito, essa qualificadora diz respeito porque ela acordou apenas com o impacto da barra de ferro. Ela estava dormindo. Então, o acusado, Rogério Siqueira, agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que atingiu ela enquanto dormia? Sim. Então, une todos os quesitos devem ser respondidos sim, a não ser o quarto quesito da absolvição, que é não. Bom, obrigada a todos. Eu sou aqui representando a vítima e espero que seja feita justiça por ele. Primeiramente, de agradecer a Vossa Excelência. Prazer conhecê-lo pessoalmente, só tínhamos nos conhecido online, né? Gostaria de agradecer o promotor, honras advogados, assistente de defesa, prazer em a senhora, o meu assistente. Queria abrir aqui o fora um pouquinho do padrão para minha mãe, primeira vez que está me assistindo. Bom, gente, gostaria de agradecer vocês, jurados, são a parte principal desse processo, que a Constituição nos permite ter a presença de vocês aqui para julgar casos referentes à vida de pessoas. Que seja feita a justiça com a consciência, baseado sim no processo, sim na lei, mas com a consciência de vocês. Do dia 6 de 3 de 2012, a vítima disse que estava dormindo conforme ela falou no depoimento dela, né? Vejam, senhores jurados, que ela disse que apenas acordou com o impacto de uma barra de ferro no peito, que não se lembra do que aconteceu. Nem ela mesma pode afirmar se foi mesmo o Rogério que cometeu esse ato contra ela. Porque ela apenas ouviu dizer que foi ele, porque ela estava dormindo. Além do mais, no dia dos fatos, ela mesma disse que tinha bebido antes de dormir. Então, inexiste prova de materialidade nesse fato. No inquérito policial, ela afirmou que acordou com os golpes de barra de ferro no peito, porém ela não se lembra. Nenhuma testemunha presenciou esse fato, só ouviu
sozinha na hora do ato. Sendo assim, a dúvida deve beneficiar o réu. Quando o suposto réu, na fase do inquérito, assumiu que ele tinha matado a vítima ou tentado matar, mesmo conforme o laudo psiquiátrico que está em tela, eu disponibilizei cópias para os senhores para ler por completo. O laudo consta no processo e de fato é de outro crime, porém foi cometido no mesmo ano em que o réu foi absolvido. Pode subir um pouquinho, João? A segunda página. Aí, a discussão e conclusão. As informações colhidas da testagem psicológica e o exame de funções psíquicas, concluímos que o examinado apresenta doença mental e perturbação de saúde mental classificadas como a CID-10, como psicose não especificada, mais transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas substâncias, e ao tempo dos fatos era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato e de determinar de acordo com esse entendimento. Sim, gente, a gente sabe que doença mental não tem cura. Esquizofrenia não tem cura. E mesmo que se tivesse, quando o réu confessou para a testemunha do terminal, ele estava sob efeito de drogas. Pessoa com efeito de drogas é capaz de saber o que é real ou não? Então, agora vamos falar sobre a esquizofrenia. Jurados, conforme o artigo 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental incompleta ou retardada, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, é isso com certeza o réu era no momento. A própria vítima confessou que o réu era sim doente mental. Mesmo incapaz de saber, entender ou discernir seus próprios atos, ele não possui os sentimentos, e isso sim deve ser invocado nos quesitos. Aqui no quesito 1, no dia 6 de março de 2012, durante a madrugada, nas adjacências da Casa da Cachaça, na rua João Cândido, neste município de Londrina, a vítima Edna, ela foi atingida por golpes de ferro que causam os ferimentos devido ao laudo de exame de lesão corporal. Os senhores devem notar que não, porque não existe a comprovação que foi o Rogério o autor desse fato. Não tem materialidade. No quesito 2, o Rogério Siqueira concorreu com a prática do fato, efetuando os golpes contra a vítima Edna. Os senhores devem votar não, porque não se sabe se realmente foi o Rogério. Ouviu-se dizer que foi o Rogério. De fato, não sabemos. No quesito 3, assim agindo, o réu Rogério deu início à execução de um crime de homicídio contra a vida de Edna, que somente não se consumou por circunstância alheia da vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e teve pronto atendimento. Os senhores devem votar não, porque o Rogério bateu e correu, ele desistiu de matar a vítima. No quesito 5, no quesito 4, os jurados absolvem o acusado? Não. Sim, perdão. Porque vocês vão acusar alguém que pode ser inocente sem saber
torto, visto que acredita que a vítima, sua ex-companheira, teria um relacionamento amoroso com outro homem. A própria vítima disse que só estavam os dois, não tinha uma terceira pessoa. E quem seria essa terceira pessoa? Como ela disse que bateu no tal velho. Ninguém sabe onde está, não foi procurado até a polícia. A polícia não apresentou essa vítima. Pode ser também outra calúnia da vítima. No quesito 6, a qualificadora. O acusado Rogério agiu mediante recurso que dificultou a vítima, desde que a atingiu enquanto dormia, mas a vítima acordou na primeira paulada e desmaiou, sem tempo de ver. E o Rogério, ele parou achando que tinha matado, mas desistiu de concluir o crime. Para concluir, senhores jurados, é impossível saber que foi o réu que cometeu esse crime, mesmo porque ele é incapaz, tanto por ser usuário de drogas, tanto por ser esquizofrênico. Definir sobre os atos, e nem mesmo a vítima pode afirmar com certeza que foi o Rogério que estava lá, pois ela estava dormindo. Sendo o réu considerado esquizofrênico no momento dos fatos, ele deve ser isento de qualquer culpa, conforme o artigo 26 do Código Penal. As razões do crime foram interrompidas pela vontade do réu. Não tinha intenção de matar, pois ele bateu e correu, bem como pela esquizofrenia, ou mesmo por não saber discernir se era ou não um crime. No laudo, como os senhores têm em mãos, a psicóloga consegue dizer que quando se usa drogas, os sentimentos são desturpados. Ele não sabe se ele para ou se ele continua. Ele não tem condições de saber se é o certo ou o errado. E para finalizar, eu volto a salientar, aqui estamos para fazer justiça. Alguém em situação de rua com esquizofrenia, HIV e possui diversos outros problemas de saúde. Isso seria justiça? Condenar alguém que pode ser inocente? Peço que olhem dentro da consciência de vocês, igual com a lei, mas sim com a consciência. Obrigada. Consulto você por usar a palavra, né? Não, excelência, como eu tinha dito. Não? Então tá. Então, encerrados os debates, eu indago aos senhores jurados se estão aptos a julgar ou se precisam de algum esclarecimento, se tem alguma dúvida. Não? Doutores, dos quesitos passados, há alguma reclamação? Não, tranquilo. Podemos deixar para explicar aqui na sala já, os quesitos? Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Foro Central, Vara Plenária Ordinal do Júri, Primeira Vara Criminal. Auto 0029-426-77-2012.8160014, processo crime, autor Ministério Público, réu Rogério Siqueira. Rogério Siqueira, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, portador do RG com certificado dos autos, nascido em 10/6/85, natural de Londrina, filho de Marilza Siqueira, atualmente local incerto e não sabido, sequência 511.1, foi denunciado e pronunciado como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 14, inciso 2, âmbito do Código Penal, na forma descrita na sequência de denúncia de sequência 28.1, pronúncia de sequência 435.1 e acordo de sequência 473.1. O processo seguiu um trâmite, sendo uma vez pronunciado o acusado, por decisão prestada em julgado, foi designado a data de hoje para o julgamento perante o Tribunal do Júri Popular desta comarca, oportunidade em que estão as partes presentes, foi realizado o julgamento. Em plenário, o Promotor de Justiça pediu a condenação do pronunciado por crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso de título de defesa da vítima, na forma tentada. No mesmo sentido, foi pedido a luta advogada da vítima. Por fim, a justiça de defesa do acusado pugnou pela absolvição diante da ausência de provas suficientes da materialidade e da autoria, assim como pela absolvição diante do fato do acusado ser inimputável. Alternativamente, o afastamento das qualificadoras. O Egrégio Conselho de Sentença respondeu aos quesitos que foram propostos e entendeu por bem em: por maioria de votos, reconhecer a materialidade do delito; por maioria de votos, reconhecer a autoria delitiva; por maioria de votos, reconhecer a tentativa de homicídio; por maioria de votos, não absolver o acusado; por maioria de votos, reconhecer a qualificadora de motivo torpe; e por maioria de votos, reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
Tendo em vista a a decisão dos membros do Conselho de Sentença, julgo procedente a denúncia e condeno o acusado Rogério Siqueira, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, no artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, assim como ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, da aplicação transmitida da pena, circunstâncias judiciais, da defesa das diretrizes traçadas pelo artigo 59 do Código Penal, passa a análise das circunstâncias judiciais, verificando que culpabilidade restou evidenciada, sendo presente elementos sugestivos do tipo, desde que o denunciado agiu de forma livre, consciente da interpretação que praticou, sendo ciente da reprovabilidade de sua conduta. Antecedentes criminais, conforme informações desse tribunal, 489.1, o acusado não registra antecedentes criminais. Conduta social, não há elementos sólidos para sua verificação. Personalidade, não foi tecnicamente avaliada. Motivo do crime, foi analisado pelos jurados, não caber tecer maiores considerações nessa oportunidade. Circunstâncias do crime inerente ao delito e consequências do crime inerente ao delito. Comportamento da vítima, nada contribuiu para o fato. Pelo que se expôs, conforme o artigo 68 do Código Penal, diante de ter em consideração as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixa a pena base no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão. Circunstâncias legais. Registro que o Conselho de Sentença reconheceu ter o réu praticado o crime por motivo torpe e recurso dificultou a defesa da vítima. Escreve-se assim que a prática do crime por motivo torpe serviu para qualificar o delito para fins do quanto de partido da pena base, enquanto a qualificadora será considerada como circunstância agravante nos termos do artigo 61, inciso 2, a linha C do Código Penal, em base no entendimento do juízo, quanto à aplicação da agravante genérica, da forma acima, o seguinte julgado. Recurso especial, 831730, quinta turma da STJ, relator Félix Fischer. No mais, temos a agravante da prática do crime com violência contra a mulher, artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Por fim, temos a tolerância da confissão espontânea, artigo 65, inciso 3º B do Código Penal, visto que o acusado se pessoal parte do fato na fase policial. Assim, considerando a existência de duas agravantes e uma atenuante, eleva a pena substipulada no 6º, resultando a pena coativa de liberdade de 14 anos de reclusão. Causa especial de dimensão de pena. Temos a incidência da causa genérica de dimensão de pena tentativa, captada no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, sendo considerando o intercrível percorrido pelo acusado e as lesões sofridas pela vítima, que foram gravíssimas, deformidade incurável e deformidade permanente, diminua a pena a ser encontrada de 1/3, resultando na pena coativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão. Pena nutritiva, vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal e na ausência das causas e circunstâncias judiciais capazes de alterá-la, fica o réu Rogério Siqueira definitivamente condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena, regime fechado, na forma de 33 para o segundo alineado do Código Penal, em razão da quantidade da pena. Substituição ou suspensão da pena. Deixa de aplicar a substituição da pena para de liberdade por esses direitos que se refere ao artigo 43 do Código Penal, assim como deixa de aplicar a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código, em virtude do crime ter sido praticado mediante violência e a pena aplicada acima da requisitada. Disposições gerais. Tendo que o acusado responde em processo de liberdade, não estando presentes requisitos de necessidade de sua custódia, não vislumbrando necessidade de aplicação de outros medidas, motivo pelo qual poderá guardar liberdade e início da execução da pena. Quanto ao bem apreendido, barra de ferro, proceda a destruição, observado disposto no Código de Normas da Tribunal de Justiça do Paraná. Comunique-se à vítima da presente decisão, constando no comunicado que a decisão poderá haver recurso pelas partes. Certificado pelo julgado, espécie respectiva, guia de recolhimento definitivo, encaminhando a várias execuções penais da comarca para a execução da pena aplicada, informidade do Código de Normas da Tribunal de Justiça, calcule o valor das custas processuais de vítima acusada para efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, na forma de 50 do Código Penal, na forma do parágrafo 2º do artigo 201 do Código Penal, comunique-se à vítima quanto aos termos da decisão final, cumpre as disposições do Código de Normas da Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, fazendo anotações comunicativas externas necessárias, inclusive ao Tribunal Regional Litoral, para os devidos fins. Tendo em vista que a Defensoria Pública não está atuando nas ações penais entrante neste juízo, e considerando a nomeação de defensora ao acusado, na pessoa da doutora Maiara Thalita dos Santos, e defensora à vítima, na pessoa da doutora Camila da Silva Oliveira, advogados militares desta comarca, os quais acompanharam os atos do processo, realizando o direito de trabalho na defesa do interesse do réu e da vítima, arbítrio e honorário advocatício no valor de R$ 3.500 para a primeira defensora e de R$ 1.750 para a segunda defensora, que deverão ser pagos pelo Estado do Paraná, na forma do artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.906, de 4 de 794, sobre advocacia, e resolução conjunta 15/2019 da Federação do Estado, Secretaria da Fazenda. Procede essa tentativa de intimação do acusado no endereço com Sérgio dos Autos, não sendo novamente encontrado, procede a intimação predital na forma do Código de Processo Penal. Registro duas partes presentes por intimadas, e essa foi publicada no plenário do Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca do Regimento Metropolitano de Londrina, às 11h55, dia 23 de novembro de 2023. Paulo César Roldão, juiz-presidente. Pode sentarem.
Então, feita a leitura da sentença, quero aqui só rapidamente, né, agradecer e parabenizar pelo trabalho, por isso representante do Ministério Público, o Dr. Vitor, nosso companheiro aqui no trabalho, no dia a dia da primeira vara criminal, a doutora Camila, que atendeu, né, como advogada da vítima, realizando brilhante defesa, né, nos interesses da vítima. A doutora Camila, acompanhada do Dr. Guilherme, parabenizá-los pelo trabalho, né, não só de hoje, mas de todo durante o processo. Né, e espero vê-los novamente aqui, sempre nos auxiliando a fazer a justiça aqui na cidade de Londrina. Aos oficiais, Dona Leide, Terbo, Eudinho e o nosso assessor João, obrigado, né, desde manhã aqui nos trabalhos para que tudo saia dentro da normalidade que determina o Código de Processo Penal. Por fim, como todas as sessões fáceis, não me canso de fazer, agradecer aos senhores jurados, né, que deixam, né, durante o mês vários dias, né, para vir nos atender, alguns dias serem sorteados para ficar aqui, mas é para exercer a cidadania, nos ajudar a fazer a justiça na cidade de Londrina. Sem a presença e o trabalho dos senhores e senhoras, a gente não poderia nem iniciar os julgamentos, o que traria um grande prejuízo na segurança da cidade. Então, eu agradeço muito o trabalho dos senhores e senhoras. Temos, semana que vem, ainda mais 2 júris, aqueles que estão escalados ainda, peço que, né, venham para que a gente possa julgar na maior número de processos, acelerando a justiça aqui na cidade de Londrina. Obrigado a todos, dou por encerrada a sessão.